No Pecuarista em Prosa de hoje, eu converso com a pesquisadora Mariana de Aragão Pereira, a primeira mulher a assumir a chefia geral da Embrapa Gado de Corte, localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mariana, seja muito bem-vinda e começa contando pra gente, então, quais são os principais pilares para nesse novo cargo, né, da Embrapa. Oi, Malu, obrigada aí pelo convite. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês. E é um grande desafio, né? Estar à frente dessa unidade tão importante para a pecuária, né? Nós temos um mandato nacional aí no Brasil e a pecuária realmente está dispersa no Brasil todo. Então, os principais pilares que a gente pretende trabalhar aqui junto com a nossa equipe é a questão da inovação, da sustentabilidade, que sempre foi o nosso mote, né? Também da transição digital, porque hoje a gente precisa atuar nessa frente, ela é muito forte e está se intensificando, então nós também temos que nos adaptar a essa nova realidade e abordar bastante também a questão da inclusão socioprodutiva, um olhar especial aí para os médios produtores, pequenos produtores, que têm mais dificuldade de acompanhar a evolução tecnológica. Então, esses são grandes pilares dessa nova gestão. Justamente, né? Você, inclusive, tem uma formação bem completa, passando pela zootecnia, economia e gestão, com experiência, inclusive, fora do Brasil, né? Para conseguir resolver esses gargalos da pecuária, quando que você teve essa percepção que faria diferença esse olhar mais amplo na pecuária nacional? Olha, eu acho que depois que eu voltei do meu doutorado na Nova Zelândia, onde a gente percebe que lá tanto as universidades quanto os produtores, eles trabalham de uma forma muito integrada a mercado, um foco muito grande no uso das tecnologias, a questão da gestão é fundamental, então de fato, eu percebi que não tem como a gente separar a zootecnia da gestão, da economia. A gente precisa unir essas disciplinas e essa formação multidisciplinar minha acabou culminando, né, com esse olhar diferenciado justamente para a pecuária, de uma forma em que a gente tenta é, é, unificar, né, ou trazer para a mesma mesa várias perspectivas sobre as questões que estão postas e como que a gente vai lidar com elas, porque o mundo hoje em dia está cada vez mais complexo e a gente precisa então de várias perspectivas, uma união de esforços para poder entregar soluções que façam sentido para o produtor rural, né, e não apenas para os centros de pesquisa. Então, eu acho que esse olhar, essa percepção veio muito a partir do meu doutorado e depois também na participação em fóruns internacionais, onde a gente vê realmente a fronteira ali do conhecimento sendo debatida. A gente trouxe muito essa visão, a gente traz, né, sempre que a gente vai para fora, e agora estou indo novamente, agora em fevereiro, estou indo para um congresso internacional na Argentina. A gente sempre aprende muito, a gente aprende com as experiências também internacionais e a gente traz o que é de bom, leva o que é muito de bom nosso do Brasil lá para fora, mas também traz muita coisa bacana para a gente discutir aqui internamente. Então, acho que foi a partir daí que a gente começou a perceber que a gente poderia avançar olhando a pecuária de forma mais holística, mais multidisciplinar e a sua interface com as outras cadeias produtivas. Agora que você vai assumir a chefia geral, do seu ponto de vista, o que mais muda quando a gente sai da pesquisa e vai para um cargo como esse, né, de liderança numa instituição do tamanho da Embrapa Gado de Corte? O tamanho na verdade, não é o tamanho nem físico, né? É o tamanho da responsabilidade e do legado que essa instituição já trouxe até aqui, né? Então, a responsabilidade é muito grande, mas o nosso compromisso também de levar isso
para frente e olhando para o futuro. Esse compromisso também é muito grande, né? Então, eu acho que não é, a gente nunca, não é uma mudança brusca, eu acho que é uma evolução natural, né? De trazer justamente essa perspectiva mais multidisciplinar que vem da minha formação, é trazer isso para as tomadas de decisão aqui dentro da empresa, formando times multidisciplinares para que a gente possa cada vez mais, quando a gente fala, por exemplo, né, a gente tem um exemplo muito clássico aqui, que é a área de saúde única, que até pouco tempo atrás a gente conhecia como saúde animal e hoje é saúde única. Por quê? Porque a animal, ambiental e humana, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Então, por isso que o olhar também precisa ser mais multiperspectiva, né? Então, acho que é uma evolução natural, né, desse mundo que a gente vive hoje, de complexidades e desafios, e é isso que eu quero trazer também para as nossas reflexões internas, como que nós podemos incorporar isso nas nossas discussões, nos nossos projetos de pesquisa, na forma que a gente comunica a nossa pesquisa. Eu acho que a comunicação, e vocês aí da mídia têm um papel fundamental nisso, a forma como a gente comunica os nossos resultados, que a gente leva isso para os produtores, tudo isso pode ser revisitado, pode ser sempre aprimorado, e é isso que eu pretendo trazer, né? Muita discussão, muita reflexão, muita interação interna, mas também externa com os nossos parceiros, com a cadeia produtiva. Então, acho que eu sou uma pessoa da articulação, gosto de conversar com muita gente, conheço muita gente, então acho que isso ajuda bastante na condução dos trabalhos. A Embrapa faz um trabalho fundamental, né, com os produtores rurais, e um dos que me chamou muita atenção, inclusive um trabalho seu na instituição, foi a questão dos aspectos psicossociais do produtor, né, que é levado em consideração também, além da questão do pasto e do animal. Você poderia contar mais para a gente sobre essa pesquisa feita por você? Sim, então, foi justamente a partir do meu doutorado, onde eu trabalhei um pouco mais a questão das ciências sociais, e que foi um aprimoramento do que eu já vinha fazendo, né? Então, quando a gente pensa em tomada de decisão, quando a gente olha o uso das tecnologias, a gente não tem como desconsiderar os aspectos psicossociais que levam o produtor a usar ou não as tecnologias. Então, ao reconhecer esses aspectos e compreendê-los, a gente tem condição de poder customizar mais, né, a entrega das nossas tecnologias, a comunicação das nossas tecnologias, porque existem perfis diferentes de produtores. E quando estou falando de perfil, eu não estou falando só de escala, de tamanho, de região. Eu estou falando de estilo gerencial, eu estou falando de métodos de aprendizagem. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que gostam de aprender fazendo, tem outras que aprendem lendo. Então, esses aspectos psicossociais a gente precisa conhecer para que a gente possa potencializar a transferência das tecnologias, porque tecnologia, a gente já tem muita tecnologia desenvolvida. O nosso grande gargalo é fazer com que essa tecnologia atinja o produtor rural, chegue lá na fazenda, né? E às vezes a gente, e aí no caso, a gente conhecendo esses fatores que podem tanto motivar quanto limitar a adoção de tecnologia, a gente pode trabalhar nas questões de transferência, de extensão rural e até mesmo em políticas públicas, né, para poder customizar essas atividades para que elas tenham uma efetividade maior ao chegar no campo. Muito bacana. E para finalizar, a Embrapa Gado de Corte completa 50 anos, né? E por coincidência, você assume o cargo este ano da chefia. E eu gostaria de te perguntar, né? Qual é o legado que você quer fortalecer, né? A partir de agora? E o que você pretende mudar daqui para frente? Olha, eu acho que o grande legado que a Embrapa Gado de Corte tem é justamente o nome e a imagem, né, dessa instituição. Então,
esse legado, eu quero honrar esse legado dos meus antecessores que construíram essa empresa desde a sua fundação. Então, isso é muito importante, a gente manter essa história viva. Mas, ao mesmo tempo, né, quando a gente fala de mudanças, na verdade, é uma modernização, né, da própria governança da instituição. A própria Embrapa está passando por uma atualização na sua governança. Então, o que a gente pretende é também modernizar a nossa instituição, adquirir novos equipamentos, poder trabalhar com capacitação, poder realmente trazer um gás novo aí. Nós estamos agora recebendo novos contratados que vão entraram a partir do concurso que foi realizado. Então, esse espírito de renovação que a gente quer trazer, né, para essa nova gestão, e que, graças a Deus, a equipe está muito animada com essa perspectiva e com esse futuro, né? Possivelmente são 4 anos, né? Porque são 2 anos de mandato, prorrogáveis para mais 2, então a gente trabalha numa perspectiva de 4 anos, em que a gente realmente tem essa esperança de conseguir trazer essa contribuição para a empresa, fazer uma transformação digital aqui dentro da própria Embrapa, enfim, e modernizar, tá sempre inovando, trabalhando com os nossos parceiros, tanto os históricos quanto novos parceiros. A gente também quer abrir as portas para novas parcerias. Então, acho que esse é o grande, não digo mudança, mas uma continuidade de uma forma um pouquinho diferente. Afinal, o legado da Embrapa alcança o mundo todo, né? Todos conhecem a Embrapa. Mariana, queria te agradecer pela participação de hoje, te parabenizar pelo cargo, viu? E te parabenizar também pelas pesquisas. Realmente é muito interessante, muito legal o seu trabalho. E te convidar para estar em outros programas da casa. Seja muito bem-vinda sempre. E que esses anos sejam muito prósperos e produtivos para nós. Que assim seja, e que a nossa casa está aberta, né, para vocês e para todos. A Embrapa é a casa do produtor rural, então nós temos muita satisfação em recebê-los. Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Até a próxima. E o Pecuarista em Prosa de hoje fica por aqui. Até a próxima.